dos vários bosques que tem aqui na cidade. Capital imperial do Triângulo. Doido Lanches. Um lugar bom, rápido e barato. Também dessas árvores brutas, olha isso aqui. Ó. Aí, caramba, tá tudo derrubado, cara. Ixi, olha. Ela inteira tem essa lugar. Nossa, só 2 estações do ano, ao invés de ser 4, é 2. O povo aqui é inteligente, olha o que eles fazem. Eu tô num dos bairros mais perigosos. Quase um caminhão Mercedão me atropelou. Eu dei uma freadinha, ele pá! Eu falei, nossa, eu morri, velho. Olha, do Marçal essa quadra? A quadra do Marçal, rapaz. É que é o político lá? Quem é daqui já sabe onde eu tô. Uma cidade repleta de bosques, pra todo lado aqui tem bosque. Isso é muito bom, eu gosto demais disso nessa cidade. Quem é daqui já sabe onde é. Vou dar uma dica pra vocês. É a capital imperial do Triângulo. Isso mesmo. É pra quem não é daqui, quem não conhece, tá se perguntando o que é isso. Capital imperial do Triângulo. Nada mais é do que Uberlândia, capital desse nosso estado que a gente vai criar aí. A gente está há 200 anos quase já lutando para criar esse estado, desde 1835, se não me engano, quase 200 anos, mas agora vai. Agora a gente vai conseguir criar nosso estado. E eu estou aqui mostrando para vocês a nossa região um pouco, mostrar esses bosques hoje. O tema desse vídeo é mostrar os bosques na capital imperial do Triângulo. Estou num dos vários bosques que tem aqui na cidade. É umas espécies de praça. Eu acho muito bacana. Na minha cidade não tem muito disso, mas aqui em Uberlândia tem bastante. Deixa eu ver se vocês conseguem dar uma olhada. São como se fossem praças mesmo, é praça, né? Aí eles enchem de árvores, ó. Árvores para todo lado. Eu gosto bastante de vir aqui, envia bastante com meu cachorro Zen. Só tem um ainda, né? E eu ficava passeando com ele aqui, ele gostava bastante, muito cheiro. Muitas pessoas trazem seus cachorrinhos pra cá. Olha o avião. Cadê? Olha lá. Vou atravessar aqui, vou ir pra outra pracinha, ó. Elas são 4 praças emendadas. São várias assim. Eu vou estar mostrando pra vocês as do Santa Mônica. É um bairro que eu gosto bastante. E tem, acho, pelo menos 2 dessa forma. São 4 praças irmãs separadas pelas ruas. Cara, fica muito bom, fica muito gostosinho andar assim. Eu gosto, pelo menos. Vim olhar as árvores, olhar a paisagem. Olha só, eles fizeram uma academia ao ar livre. Não tinha isso aqui não, cara. Ué, será que tem uma barra? Nossa, eles não botaram barra. Mas nem uma paralela, né? Tá bom. Aí o pessoal normalmente eles preferem ficar na outra. Tem mais sombra, essa aqui ela já é menorzinha. Ó, tem uma igreja ali, ó. Igreja de Deus no Brasil. Talvez você segue ela, não sei. Mas é bem gostosinho. Quando eu cheguei aqui, aquele valor ainda existia. Hoje em dia tá fechado já faz uns 5 anos. Eu acho que eles estão com muita dificuldade em conseguir alugar ali. Deixa eu voltar ali pra primeira. Eu gostaria de mostrar pra vocês um lanchinho que tem ali, que é muito bom. Talvez um dia vocês passem aqui, vocês queiram comer um hambúrguer raiz, muito bom mesmo. Como eu falei, o pessoal tá aqui passeando com o cachorro. Acho que ali do lado tem um rapaz, vamos ver se dá pra ver. Acho que não deu pra ver não. Aí sempre tem gente aqui passeando, é muito bom de trazer os animais. Eu quero mostrar aqui lá, o Doido Lanches. Esse é o nome. Diferente, mas o nome é Doido Lanches. Eu gosto de vir bastante aqui, já vim aqui umas 4 vezes nesse lanche. Normalmente eu passo aqui depois que eu vou na missa. Só que eu acho que todo mundo pensa nisso e aí enche muito, mas é gostosinho. Esse aqui, ó, Doido Lanches. Deixa eu mostrar aqui. Aí o pessoal bota as mesmas cadeiras aqui de fora, né? Você senta aqui numa sombrinha à noite, fica muito bom. E o lanche desse também é bom. Esse chaveiro aqui, ó, também já me salvou pelo menos uma vez. Eu tive que vir aqui. E ali, ó, é o ponto de ônibus nosso da Segismundo. Nem sempre foi assim não, tá? Quando eu cheguei aqui não era desse jeito não. Hoje tá muito chique, tá muito bom. Eu acho que tem até ar-condicionado hoje ali. Não sei se tá funcionando.
Mas aí você paga ali na entrada. Depois eu vou ali mostrar pra vocês. Você paga ali e você entra, pode pegar o ônibus e ir embora. Eu acho que era por aqui antes o ponto antigamente, bem na esquina. E aí a galera ficava esperando aqui, né? Chuva, frio, fica ruim. E agora com a cabine lá fica muito bom. Aí eu voltei aqui para essa primeira. Eu quero mostrar um outro comércio ali que eu gosto bastante de ir. Esse eu frequento até mais. É um espetinho muito gostosinho. Aquilo ali, ó. Deixa eu ver se já dá pra ver. Não, ainda não. Tem que descer mais um pouco aqui. Aí hoje eu vou tirar aí pra mostrar essas praças pra vocês. E aproveitar e fazer uma caminhada que eu... Ó. O barrigão tá grande. Precisando emagrecer um pouco, né? Então vamos caminhar só assim mesmo pra gente perder peso, entrar em forma. Academia até faço, agora caminhar não é muito minha praia não. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Acho que já dá pra ver, cara. Não, ainda não. Tá vindo carro nenhum. E ali, ó. Vamos ver se dá pra ver. Aí, ó. Espetaria Trapiocas. Espetinho, jantinho em caldo. Normalmente eu vou ali pra comer um espetinho. Cara, muito gostoso. É um lugar bom, rápido e barato. O povo fala que não existe, mas eu encontrei. É bom, rápido e barato. Você vai ali, pede rapidinho, eles fazem, você já come. E é muito gostoso. Tem esse outro canto aqui que eu nunca vi, mas sempre fiquei curioso. Home Escape Game. Pelo que entendi, é aqueles jogos que você entra numa sala lá e você tem que tentar fugir ou desvendar um mistério. Só depois que você desvenda que você consegue sair. Eu já tive bastante curiosidade de ir num lugar desse, mas a maior parte das vezes dá preguiça de falar, não, dá trabalho ficar trancado na sala mais de hora pra tentar sair, não. E também tem que ter uma galera, juntar uma galera pra ir, achar o povo animado pra isso é difícil. Teve uma época que eu tentei, mas ninguém animou. Eles falavam assim, ué, eu vou pagar pra ficar trancado numa sala? Eu não. Também dessas árvores brutas, essa aqui, ó. Deve ter uns 50 anos essa árvore, olha o tamanho do tronco já. Você tá doido. E o bom é que eles cuidam, eles dão umas podadas, vão cuidando das árvores, vai crescendo. Eu vou atravessar ali, que de lá tem mais duas praças que eu quero mostrar pra vocês. Vou ter que esperar o trânsito aqui. Bom, eu acho que dá, hein? Vou atravessar aqui. E ali tem um sorvetinho muito bom. Bona Fruta. Ó, tá verde. Vou acelerar aqui e passo. Tô até buzinando. Que isso, mas tá verde. Aí, atravessei aqui. Ali, ó, Bona Fruta. Deixa eu ver se dá pra ver. É um sorvetinho mais caro, mas ele é gostoso. Eu gosto bastante também. É aqui, ó. A melhor parte eu acho que é aquela ali. Tem mais árvores, mais sombras. Mas vamos passando as duas irmãs aqui. Essa... Deixa eu ver. Ué. Você pega um pouco mais de sol, mas é bom também. Acho que eu vou ali na igreja mostrar pra vocês a igreja. Deixa eu vir de cá. Senão eu vou atrapalhar o pessoal conversar ali. Vai que eles ficam com vergonha de mim. Eu acho meio suspeito eu filmar eles. Olha, as árvores brutas aqui também. Olha outro. Bravo. Isso daí, um azar bem grande. Só que, nossa senhora, já tá estourando o calçado tudo. O pessoal não imaginou que elas iam crescer desse tanto. Quero mostrar aqui pra vocês essa igreja aqui, ó. Acho ela muito arrumadinha, muito bonitinha. Deixa eu arrumar aqui. Aí, ó, essa igreja aqui. Eu ainda não descobri os horários dela. Eu quero vir aqui um dia, ainda não vim. Eu já vi na festa junina dela, mas na igreja mesmo ainda não. Deixa eu ver, aqui não é um horário? Não, não é não. Vamos voltar. Olha lá. Ela é grandona. Repara nela, ó. Não tem torre. Começa a observar isso. Essa igreja aqui da região quase nenhuma tem torres, são poucas. É uma história curiosa, eu vou contar pra vocês em outro vídeo. Mas olha só. Muito bonita essa igreja. Vamos ver se fica legal aqui. Ó. Aí, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Ficou bom a igreja.
Deixa eu vir de carro, vamos ver se dá pra ver alguma coisa. Ah, ela é fechada. Vou virar a câmera aqui, vamos ver se vocês conseguem ver lá dentro. Dá pra ver mais ou menos. Também não consigo enxergar direito não, bonitinha. Muito bem arrumado. Tem que vir aqui um dia. Ainda não vim nessa igreja. Quero muito ainda vou vir aqui. Tem uma outra que eu frequento. Eu vou passar lá pra mostrar pra vocês. Essa aqui eles não colocaram os horários na porta. Eu olhei no Google, também não encontrei os horários. Aí fica um pouco mais difícil de conseguir, né, ir e tudo mais. Você tá vendo? A grama aqui tá alta, né? Eu acho que é mais por conta da época, essa época do ano aqui no Cerrado, né? É mais difícil de manter, porque cresce muito rápido as plantas. Ou um eucalipto. Aí, o legal é que também tem essas árvores, ó, no meio da avenida. Fica muito bom. Eu acho que aquilo ali, ó, é um eucalipto, mas eu não tenho certeza. Normalmente eles vão podando para ele crescer retinho, né? Ali, como eles plantou na avenida, provavelmente eles querem sombra, então eles deixaram criar os galhos. Eu nunca tinha visto dessa forma. Olha lá. E ali tem um mercadinho. Mercado, sim, um mercadão, né? Quando eu cheguei aqui em Uberlândia, ele funcionava ainda, eu ia bastante nele. Aquele era o meu caminho da universidade até em casa, só que já faz alguns anos que ele tá fechado. Vamos ver se a gente consegue ver ele. Cara, ele tá tudo pichado, velho. Parece que virou um galpão. Será que eles desmancharam ele? Não é possível, cara. Deixa eu ver. Vamos ver ali. Ó. Olha lá. Ele tá tudo pichado. Que judiação, né, cara? Era grandão. Deixa eu ver se consegue. Acho que não consegue ver nada não, né? Eu, pelo menos, aqui sou baixinho. Ó, fica no rumo daqui, eu não consigo ver nada. Ó, aqui talvez. Ó. Caramba, tá tudo derrubado, cara. Caramba, que judiação, velho. Ele tá abandonado há uns anos já. Infelizmente. Já tá abandonado aí há alguns anos. Acho que deve ter uns 4 anos que ele tá abandonado. O pessoal não consegue alugar. Quem quiser, ó, o número é esse aí, ó, aluga aí, ó. É um bom ponto. Ele fica bem na Segismundo aqui, ó, bem movimentado. Não sei porque que esse mercado não deu certo, mas é um bom lugar. Eu frequentava bastante. Aí outra coisa interessante, lá é a avenida inteira, a avenida gigante, essa Segismundo. Ela vai muito longe. E ela inteira tem árvores assim. Ixi, ó, olha. Ela inteira tem essas árvores. Nossa! Ela inteira tem essas árvores e fica muito bom, faz uma sombrinha. Eu gosto bastante, agora tem um mata lá. Mas é por conta da época. Aqui esse campinho tem um espetinho muito bom também do lado. Eu nem venho jogar bola aqui, mas eu já vim com o meu espeto, muito bom. Ou jogo aqui nesse sintético. Aí costuma vir um pessoal mais velho jogar aqui. Depois do trabalho normalmente. E é legal de acompanhar. Aquela alpendre ali, ó. Você passar aqui no domingo, não tem nem como passar na rua direito. O trem enche, mas não é o estilo de passeio que eu gosto muito não. Mas tá ali, pra quem gosta. Continuando nosso passeio. Tô em outra praça aqui de Santa Mônica. Como eu falei pra você, bem estilo um bosque. Hoje ele tá bem sujo, você pode ver que tem muito lixo aí. Jogar até no chão. Cheira certinho, né? Mas pode ver que ela tá bem suja hoje, porque teve feira. A feira é nessa rua aqui, ó. A rua já tá limpinha, o pessoal já limpou. Mas aqui ainda tá meio sujo. Eu acredito que seja isso. Não lembro dela ficar tão sujinha assim não. Essa aqui é uma praça bem grande, ela tem 400 metros, você der a volta nela. Cada lado é 100 por 100, né, quadrada. 100 por 100, 100 vezes 100 mil, 10 mil. 10 mil metros quadrados, olha. É 1 hectare. Rapaz, dá pra dar uma plantação aqui, olha lá o tamanho dela. Nessa parte aqui ela tem menos árvore, ela é menos arborizada do que a outra. Mas o que eu quero mostrar também pra vocês aqui, deixa eu atravessar aqui. Acho que tô fora da faixa é ali, mas não tem problema não. Essa igreja aqui, ó. Essa é a que eu vou.
Observe que também não tem torre. Mais uma igreja aí que não tem torre. Normalmente eu fico aqui, bem na porta mesmo. Eu costumo vir no domingo à noite. Cara, lota muito. Fica gente... Olha que legal aquela estátua. Eu já não tinha visto. Senhor Jesus Cristo. Aqui fica cheio de gente. Não tem nem como entrar. Aqui também, ó. Lá dentro então, nossa senhora, não tem nem como pensar em entrar. Aqui fora, pra você ver, ó, eles colocam até uns banquinhos. Isso aqui, acho que é a igreja Santa Mônica que eles chamam, né? Olha lá, tem uns banquinhos, eles enchem de cadeira aqui fora. E lota, velho. Não cabe ninguém aqui dentro, pra vocês terem ideia. É muito legal isso, a igreja é muito boa. Deixa eu ver se vocês conseguem ver os horários. Olha lá, tem uns horários caso vocês se interessem. Eu vou dar um zoom aqui. Olha lá, só o máximo que dá. Mas tem, ó, terça, quarta, quinta e sexta. Aí tem uns horários aí, sábado e domingo também. Então eu vou começar a vir aqui em outros horários, procurar outros horários, pra vir um pouco mais vazio. Mas eu não vejo problema em sentar ali de fora também não. Sentar não, né? Ficava de pé. Na hora que tinha que ajoelhar, nós ajoelhava e tudo mais. Na calçada mesmo. E eu preferia, né, até ficar aqui de fora do que lá dentro. Normalmente eu chego, fico na praça ali, espero começar e depois eu venho aqui pra porta, porque Deus tem me abençoado muito, graças a Deus. E acredito que talvez tenha pessoas que estão necessitando mais da palavra, ouvir mais o padre e tudo mais, e quer se sentar mais próximo. Então eu fico mais atrás por conta disso. Eu acredito que eu já estou sendo muito abençoado por Deus, estou muito grato por isso. E aí eu fico um pouco mais distante por isso. E eu preciso até vir mais. Faz alguns fins de semana que eu não vou. Eu estava na casa dos meus pais, na melhor cidade do Brasil, lá em Iturama. Aí agora eu tô de volta aqui, a capital imperial do Triângulo. Então vou ver se amanhã eu vou. Hoje é sábado. Eu vou tentar ir de manhã. Quero ver como que é de manhã. À noite eu sei que é bem lotado, é o horário que eu gostava mais de ir, né? Porque domingão você quer acordar mais tarde, descansar ali da semana de trabalho e tudo mais. Então eu acordava mais tarde e ia à noite mesmo pra aproveitar a missa ali, muito boa mesmo. E depois eu subia lá pra aquela outra praça que eu mostrei primeiro pra vocês e ia no lanchinho. Comia aquele maluco lanches. O legal é que todos os lanches deles é baseado nisso, maluco, tipo lanche doido, lanche doido e meio, é uns trem assim, sabe? Lanche do maluco. É muito interessante os nomes que eles dão. Realmente, hoje essa praça ela tá bem mais suja do que o normal. Mas normalmente ela não é tão suja assim não, cara. Não sei se é porque eu não reparava antes, mas ela tá bem sujinha. E o capim já tá crescendo bastante, tá virando tudo capoeira já. Quem não é da região, capoeira é quando a mata nativa começa a nascer. E aí o que acontece? Ela tomando conta do capim, né? Aí você tem que ir controlando se você quiser selecionar quais espécies que vão nascer ou não. Senão o cerrado toma conta. Aí já viu. Aí vira tudo, não tem nem como andar. Cerrado, um dia eu quero mostrar pra vocês a mata típica assim do cerrado. Cara, você não consegue nem andar. É muito mato, muito galho. Não tem caminho, não tem como atravessar. Os antigos índios, os tropeiros lá, os bandeirantes, o povo fala que eles queimavam, né? Botava fogo para abrir caminho, porque realmente não dava. Aqui outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é esse ponto. Tem aqui ó, a quadra, os meninos sempre estão jogando bola aqui. Sempre tem gente jogando bola aqui. E tem aqui também, ó, essa academia é muito legal. Essa é diferente da outra, ó. Ela tem barra e tem várias paralelas, ó. As paralelas. De vez em quando eu gosto de vir aqui, dou uma treinadinha aqui, ó. Se fazer abdominal, flexão. Olha lá as barras. Muito boa. Precisando, faz tempo que eu não venho aqui fazer isso. Mas eu gosto, aqui ó, no Parque do Sabiá. Vou fazer um vídeo só do Parque do Sabiá. Tem muito lugar pra você se exercitar, assim dizendo. E aqui em volta são muitos comércios, né? Espalhado um monte de comércio aqui. É bem interessante. Eu tenho que vir aqui também durante um dia da semana pra ver todos esses comércios abertos. Eu já vim
fica mais movimentada a região aqui. Agora eu acho que eu vou lá no outro. Tem mais uma praça similar a outra. Aquela praça de irmãs, assim, 4 praças, sabe? Separado pelas ruas. Vou lá pra mostrar pra vocês. Aqui, essa aqui é a maior zona, ela é inteira. Mas já dá pra você ver como que funciona aqui. É um monte de bosques no meio da cidade. Chegamos na última praça. Eu já tô cansado, ainda tenho que fazer o caminho de volta. Hoje tá muito quente, mas eu acho que vai chover ao céu aí. Com nuvens já. É bom pra refrescar aí. Época das águas, estação das águas, muito bom. Quem não sabe, aqui no Cerrado a gente tem só 2 estações do ano, ao invés de ser 4, é 2. É a seca e as chuvas. Alguns chamam a época das chuvas de época das águas. Então essas 2. Olha só essa praça. Muitas árvores também, ó. São verdadeiros bosques, igual eu falei pra vocês. Eu acho isso muito legal aqui em Uberlândia. Pra todo lado que você for aqui, você encontra. Fora a Segismundo mesmo, olha lá mais uma casinha. Não deixar mentir, achar que é só aquela. Essas casinhas, elas ficam principalmente na Segismundo e na João Naves. São as 2 ruas que eu sei que tem. São avenidas grandes, avenidas meio que principais, tem muito comércio, tem um shopping center na João Naves, pra vocês terem ideia. É o segundo maior shopping de Minas Gerais, o maior shopping da província imperial do Triângulo, fica ali na João Naves. E aí são várias dessas casinhas. Antes delas ficava muita gente acumulada, tomando chuva, sol, essas coisas, sabe? E agora melhorou bastante. Essa praça aqui mesmo, acho que fazia muitos anos que eu não vinha andando nela. Claro, você passa de moto, né? Eu não tenho carro ainda. 28 anos, nunca tive um carro, mas faz parte. 29, né? Fiz aniversário esses tempos. E ano passado comprei minha primeira moto. Mas isso eu conto pra vocês outro dia. Olha lá, aqui ainda precisa crescer mais essas árvores. Parece que elas são jovens, né? São de menor estatura. Mas já vê que o pessoal já tá pensando no futuro. Que você planta a árvore para daqui 10, 15, 20 anos, né? Pra eles crescerem, fazerem sombras. E isso é muito legal. Mas enfim, aí eu comprei minha moto só com 28 anos. E aqui, antigamente, quando eu vim para Uberlândia, era metade do meu caminho. Eu morava na rua 33. Aqui eu não sei qual que é. Mas o bairro aqui do Santa Mônica começava assim: 10, 9 até 1, 10, 9, 8 até 1. E depois do 1 vinha 11, 12, 13, ia somando até 33. Aí a faculdade, ela fica nessa rua, a UFO. Até por isso tem essas casinhas também. Muito estudante mora nesse bairro para poder ir lá. E o que acontece? Tinha que andar nessas 33 ruas na época. Tava mal de dinheiro. Aí nem para ônibus tinha dinheiro na época. Olha que doideira. Hoje é mais tranquilo, tem até a motinha. Mas aí tinha que andar todos esses quarteirões até chegar lá na universidade. Como o nome diz, 33 quarteirões. Aí entrava lá dentro e chegava, dava uma meia hora andando a pé todo dia, ida e volta. Mas fez bem, né? Tava gordinho, bom que faz um exercício, dá uma emagrecida. Ó, o sinal tá verde. Vamos passar. Vamos ver se vocês conseguem ver a casinha lá. Olha lá como que é. Vai ficar um cobrador na frente. Aí você já paga lá. E aí você pode entrar, escolher o ônibus que você quer. E boa viagem. É bem isso. Ó, essa aqui já tem mais árvores. As árvores já estão maiores. Ó, as de lá vai ficar desse jeito mais ou menos. Bem legal. Faz uma sombrinha muito boa. Aí que eu já percebi. Você tá vendo esse trieiro aqui, ó? O povo passa andando na grama. O povo aqui é inteligente. Olha o que eles fazem. A prefeitura, você pode falar que eles são preguiçosos ou inteligentes. Eu prefiro achar que eles são inteligentes. Eles fazem assim de grama, espera fazer esse trieirinho e depois eles concretam, fazendo um caminho de verdade. Tem até um estudo, né, sobre isso, que aí mostra os caminhos que as pessoas realmente preferem pegar. E aí não faz aqueles caminhos à toa, você já viu? Onde tem um caminho de concreto e tudo mais, só que ninguém anda por eles. Então isso aqui já evita isso em partes, né? Que aí a pessoa pega o trieirinho que já existe e constrói a calçada ali. O estranho é que não tem como ser lá pro centro, só você pisar na grama mesmo. Fica muito bom. Olha, botaram umas luzes aqui, ó.
Legal. Ah, um negócio que eu descobri ontem. Eu moro aqui nesse bairro. Olha que casa bonita, velho. Não sei se dá pra ver. Eu moro nesse bairro aqui uns 5 anos. Descobri ontem que esse é um dos bairros mais perigosos de Uberlândia. Então, eu tô num dos bairros mais perigosos de Uberlândia, da capital imperial do Triângulo. Só que 5 anos morando aqui, andando de a pé. Vou pegar um trailinho pra vocês verem, vamos ver. 5 anos morando aqui, andando de a pé, agora andando de moto. Nunca vi nada, cara, sinceramente. Nunca vi nada violento aqui. Histórias a gente acaba ouvindo uma ou outra. E também o bairro é gigante, é o maior bairro de Uberlândia. Em extensão não sei, mas em população são quase 40 mil pessoas. É maior que a melhor cidade do Brasil, que é Iturama. Indiscutivelmente a melhor cidade do Brasil. Olha só, tô no meio da trilha aqui. Vai botar umas tintas ali. Tem um morador de rua morando ali. Então é um bairro muito grande, não à toa que tem essas... Seja talvez o mais violento por conta disso também. Olha, botaram um balancinho, que legal. Tem um balancinho ali, caminhãozão. Rapaz, caminhão bonito, velho. Um dia eu vou comprar um caminhão também. Olha lá, tem outra igreja ali, essa aqui acho que é evangélica. Sal da Terra. Ó, cultos domingos das 10 às 18. Parece ser grande. Ixi, tem uma caixa de marimbondo lá em cima. Olha lá, você consegue ver? Tá lá em cima. Caixa de marimbondo. Mas tem a igreja, tem uma... Olha, é do Marçal essa quadra? A quadra do Marçal, rapaz. É que é o político lá? Rapaz, que deu a cadeirada não dá tenda? Será que é? Acho que não é não, né? Mas voltando ao assunto, tô fugindo muito do tema. Esse é um dos bairros maiores aqui de Uberlândia. E é muito bom viver aqui no Santa Mônica. Se você quiser, você nem precisa sair desse bairro. Você encontra... Tem 2 atacadões praticamente nele. Tem o shopping praticamente nele. O povo do Tibério fala que é do Tibério, mas é Santa Mônica do lado. Tem Carrefour, tem ABC, tem BH, tem todo quanto é de mercado aí. Tem barzinho se você quiser sair pra comer. Todo tipo de restaurante também. Então é um bairro que você viver aqui, você não precisa nem sair dele. Eu acho que é um dos melhores aqui de Uberlândia. Eu gosto muito desse bairro. Mas ano que vem eu devo estar de mudança. Aqui, quem não sabe, é a 2ª melhor cidade do Brasil de se viver. Capital imperial do Triângulo. A melhor é Iturama, é claro. É a minha. E eu vou estar indo pra lá provavelmente ano que vem. Então até por isso eu estou gravando esse monte de vídeo aí, pra meio que ficar de lembrança essa cidade. Eu vivi aqui uns 10 anos já. Acho que vai fazer 10 anos esse ano. Olha lá a casa que eu falei que era bonita. E aí eu vou gravar pra ficar de recordação pra mim, lembrar como que eram as coisas. Aqui eu andei bastante de a pé, andei bastante de bicicleta. E graças a Deus, agora Deus abençoou com uma motinha. Comprei uma motinha boa pra viajar. Já tô dando umas viagens. Esse fim de semana fiz uma barbeiragem, quase um caminhão Mercedão me atropelou. Passei ele na rodovia, duplicado ainda. Passei ele. Aí quando eu vi, tinha um radar de 80, velho, no meio da rodovia. Eu dei uma freadinha, ele pá! Eu falei, nossa, eu morri, velho. Sorte que o rapaz era muito motorista. Só buzinou, deve ter me xingado horrores. Desculpa aí, rapaz, do Mercedão verde. Deve ter poucos no Brasil, deve saber quem que é. Então desculpa aí, eu tava de azul. Azul fluorescente pra ver de longe. Graças a Deus ele viu, só buzinou mesmo, deve ter me xingado horrores. Mas é porque eu vi o radar lá e eu devo ter levado a multa. Eu tava uns 100 por hora. Rodovia de 110, diretão, 110, 110, 110. Aí do nada um radar de 80. Ó, tá verde, deixa eu passar aqui. Tá verde. Aí do nada um radar de 80, velho. Aí eu falei, nossa senhora, vai vir uma multa cara agora. Aí buzinou, deu uma acelerada. Falei, a multa depois nós paga, a vida não tem como. Aí ó, que eu falei pra vocês aqui, ó. Eles esperou o povo fazer o trierim e depois eles vêm em asfalto. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Então o povo é inteligente. Ixi, aqui já grama já cobriu, mas eu acho que tem aqui embaixo. Ó, o povo aqui trabalha. Olha que bonitinho essa parte do jardim, eu não tinha visto. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, deve ser morador aqui que tá cuidando. Olha, fizeram as coroas.
Ó, ficou ajeitado, hein? Olha aqui, cara. Olha que bonitinho, cara. Muito bom, cara. Muito saladinho. Rapaz. O povo tá de parabéns, é isso aí, ó. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui antes de acabar. Olha só. Aqui o povo tá fazendo prédio pra todo lado, velho. Não sei se vocês conseguem ver lá embaixo. Tá vendo o prédio? Ó, tem um prédio lá embaixo. Pra todo canto. Todo canto que você vai aqui é um monte de prédio. O povo tá construindo muito prédio, casa. A cidade não para de crescer. E não vence. Eles constroem, vende tudo. E o preço da casa, o preço do aluguel não para de subir. Mesmo o povo construindo a todo vapor. Berlandinha velha aqui, ó. Para de crescer. Você tá doido? Fala que só tem 700 mil, mas eu acho que é mais, hein? Acho que é mais. Capital imperial do Triângulo. Não deixa nada a desejar, muito bom. Só que pra mim já tá ficando grande demais. Vou pra uma cidade menor, melhor do Brasil. Lá, acho que combina mais comigo. Aí, ó. Mais prédios ali, eu vou mostrar pra vocês. Estão erguendo mais duas torres. Olha lá. Conseguem ver lá? Ó, erguendo aquela torre. Tem mais uma ali, ó, que já tá... Olha o tamanho dessa escola. Ah, não, é só ali, achei que era aqui também. Olha lá, tá construindo outro prédio ali embaixo. Começando a erguer. Tem outro aqui já finalizando. Então você pode ver, cara, que não para de crescer. Desde que eu vim, o povo abrindo prédios, mais casas, mais casas. Tem gente que fala, ah, é uma bolha, não sei o que, mas não para de vir gente morar aqui. Tem muita oportunidade, eu mesmo. Fiz toda a minha vida aqui, toda a minha carreira aqui. Tudo que eu tenho, eu conquistei praticamente aqui em Uberlândia. Sou muito grato à cidade aí. E tem muita oportunidade mesmo. Muita mesmo. Vem muitas pessoas da região, Uberaba, Patos de Minas, Tubiara, do estado de Goiás, assim, em si, do Triângulo Mineiro, da província imperial do Triângulo, vem muitas pessoas. Vem também muita gente de São Paulo capital mesmo, até mesmo do Rio. Então vem gente do Brasil inteiro morar aqui e tem muita oportunidade. Ué, que da hora, pintura. Um verdadeiro artista. Olha lá, ficou legal, hein? É o que eu tava falando pra vocês, dos caminhos. Eles esperam o pessoal andar, aí faz os trieiros, depois eles constroem. Porque se fosse pensar assim, mas como que eu posso? Racional, você fazer uma diagonal até a outra quina, mas você pode ver que não é. Olha lá, eles veem onde o pessoal mais andou, depois faz o projetinho. Pelo menos é o que me falaram quando eu vim morar aqui, e eu observei se já fizeram isso em alguns lugares. Eles vão lá, beleza, faz o calçamento externo, assim dizendo. Depois espera o povo andar um pouco e aí vão lá e fazem um caminho. Só que aquela praça ali já é antiga, já tem anos, já era pra ter feito há muito tempo, né? Então é a prefeitura aí que tá comendo bola, não quis fazer, tá preguiçosa mesmo.